Se você gosta de ficar atualizado, saber quais animes tiveram suas continuações confirmadas, novos animes interessantes que estão por vir, live actions e um conteúdo geral do que rolou no mundo dos animes nesse mês de outubro, então fica até o final para não perder nenhuma delas. E aí, meus queridos, bora então para aquele vídeo mensal trazendo um aglomerado das notícias que a gente teve no nosso querido universo de animes. Lembrando que, como esse vídeo é gravado alguns dias antes do final do mês, pode ser que alguma informaçãozinha ou outra acabe não entrando nesse vídeo, mas pode ficar tranquilo que no próximo mês, com toda certeza, ele vai estar lá. Mas caso queira, pode deixar aí nos comentários algum complemento, alguma coisa que você acredite que faltou, até porque, querendo ou não, esse vídeo é justamente para isso, pra gente conversar e trocar uma ideia. E geralmente nesses vídeos eu já começo falando direto sobre novos animes ou continuações, mas a gente tem algo um pouco mais importante dessa vez. Ou não necessariamente mais importante, mas algo que deu um certo alvoroço aí, que foi o One Frame Man 3, vulgo One Punch Man 3. Que não tem muito o que falar, a não ser dessa qualidade medíocre do anime, e eu não tô falando exclusivamente da animação, é tudo, num geral mesmo. Porque, ok, a parte visual tá ruim, tá quadrado, movimentações fora de esquadro, travadas pra caramba, longe de serem fluidas, em geral só imagens estáticas, mas que em dados momentos específicos, bem pontuais, principalmente quando eles dão aquele foco em um personagem, ou no cenário e tal, aí fica com um traço bem mais bonito, que era o que eu tava esperando que fosse o anime todo. Sério, eu jurava que seria pelo menos assim a todo momento. E fora isso, ainda tem a abertura, por exemplo, que geralmente eu nem ligo muito pra isso, mas você tem a Baby Metal junto com o compositor das temporadas anteriores e você produz algo que elas mal se destacam, não dá nem pra se tocar que são elas ali direito. Uma música que eu não lembro nem como começa e muito menos o ritmo. É totalmente esquecível isso daqui. E ainda tem uma terceira questão que algumas pessoas dizem que tá legal sim, eles estão felizes com esse resultado, porque um anime não é só feito da animação, da qualidade visual, mas tem a questão da parte de comédia, das cenas engraçadas que o One Punch Man tem bastante. Mas é esse que é o grande problema, porque além da animação tá muito ruim, a parte cômica, os momentos de ação, as entradas triunfais ou toscas, que a gente ri e se diverte pra caramba nisso daqui, agora elas perderam totalmente a graça. Quando a Fubuki chega na casa do Saitama, por exemplo, era pra ser um choque, uma cena que a gente ia rir e se divertir pra caramba, mas foi só uma cena meio sem sal, que eu dei aquele leve sorrisinho de canto, e passou. Então não é só a animação, a questão visual, tem toda a parte sonora e de narrativa que foi tenebrosa. E mesmo depois de eu já ter esculachado o anime aqui, eu sempre digo e volto a dizer que o diretor não teve nada a ver com isso, porque sabiam da qualidade do serviço dele e mesmo assim eles foram atrás. O que eu acho sacanagem é o coitado ser perseguido e bombardeado com tantas mensagens que fez querer desativar todas as contas em todas as redes sociais. Na moral, se a gente quer cobrar alguém, vamos cobrar a produtora, né? Porque eles sim sabiam que o trabalho do Nagai Shinpei era só em cima de romances e mais 18, e o cara só foi lá e fez o trabalho dele pra receber uma grana. Quem não teria feito isso? E ainda mais um comentário agora sobre o Gachaku, tem uma cena específica, uma passagem que isso aqui foi feito de forma sublime, quando a Amo ela tá contando a história dela de um jeito, porém com uma animação em desenho de criança e nos é mostrado toda uma verdade nojenta e perturbadora, que isso aqui me deu um negócio ruim, uma sensação de desconforto, aquela de querer passar pro outro lado da tela e bater nesse maluco, que olha, poucos animes alcançaram essa façanha de transmitirem tão bem uma emoção dessas, né? Por mais dolorosa e ruim que seja. Os traços mais simples e coloridos dos desenhos lembram algo um pouco mais puro, inocente, o que entra em choque direto com a gravidade do que está sendo contado e como as crianças desenham o que sentem, sem se importar com o que é esteticamente correto. No que eles usam esse estilo, a narrativa ela consegue transmitir os traumas da Amo de uma forma mais direta, sem nenhum filtro. E isso pra mim foi um baita choque. Agora, sobre os novos animes, não teve muita coisa esse mês,
na realidade um clichêzinho aqui, uma obra mais mediana ruinzinho pra lá, então não tem muita coisa que vale a pena citar aqui. Só pra lembrar que eu tô falando daquelas que foram anunciadas agora no mês de outubro, ok? E talvez a que seja mais interessante, até um caso estranho, é o Nijusseiki Denkimokuroku. E o estranho é que ele foi anunciado pra estrear em algum momento do ano que vem, mas ele já tá em produção desde 2018. E só agora que saiu um mini trailer, e assim, não tá nada de outro mundo, até porque o motivo dessa demora toda não é a questão da qualidade da animação, mas por uma pausa devido principalmente por conta de um incêndio, a princípio criminoso, que ocorreu no estúdio da Kyoto Animation lá em 2019. Isso foi terrível porque mais de 30 pessoas acabaram falecendo e várias outras ficaram feridas, fazendo o estúdio perder praticamente todo o material que eles tinham, até mesmo os projetos nos computadores de alguns animes e tal, o que resultou na suspensão de diversos projetos, inclusive esse. Uma coisa bem triste e terrível, né, de um estúdio que tem tantas obras super conhecidas e maravilhosas, mas muita gente não sabia desse acontecimento. E voltando para a história do anime, ela vai se passar num Japão alternativo do início do século XX, onde a tecnologia a vapor ainda reina e a eletricidade é uma novidade, só que muito vista ainda com desconfiança por todo mundo, até que dois jovens partem numa jornada para catalogar invenções elétricas que podem mudar o mundo, sendo um caminho tanto científico quanto emocional, porque enquanto eles notam o impacto da eletricidade na vida das pessoas, tem também o crescimento deles e as histórias das outras pessoas. O bacana é que a equipe tá muito boa, com o diretor do Kobayashi-san Tenomei Dragon, na composição de série o mesmo do Spice and Wolf, que eu adoro esse anime aqui, e ele vai dar aquela pegada mais gostosa de um slice of life, muito carismático, para prender a nossa atenção, entre vários outros integrantes, como pelo design e criação de mundo, que é o mesmo do Violet Evergarden, então presença não vai faltar aqui. E agora sim sobre as continuações confirmadas, que teve várias, algumas a gente até já sabia que estavam em produção, mas elas receberam só agora uma data de estreia um pouco mais definitiva, como é o caso do The Elusive Samurai, com a segunda temporada, que agora foi confirmado para chegar em algum momento de 2026, esse que tem uma qualidade visual lindíssima, movimentos fluidos pra caramba, é um ótimo anime que mistura ação com comédia e muito sangue, sobre um garotinho preguiçoso, que é o sucessor do seu pai para comandar o clã, até que a sua vila é atacada, todos são dizimados da forma mais cruel possível, e ele se vê sozinho a um primeiro momento, sem nenhuma habilidade útil para fazer alguma coisa, porém com o auxílio de um estranho que diz ver o futuro e profetiza que o garoto vai se tornar um herói no futuro, faz com que consiga descobrir habilidades incríveis para o combate e no meio estratégico também, tudo para retomar o poder e vingar a sua família. E para essa continuação, continua com o estúdio da Cloverworks, o mesmo que adaptou e está adaptando algumas obras como o Kaoru Hana Arintosaku, um romance com uma das melhores notas entre todos os animes do ano, o Seishun Mutayaro, outro romance, mas com uma pegada mais sobrenatural que tem muitos fãs, o Spy X Family com a terceira temporada que é febre no mundo todo, até quem não gosta disso aqui, gosta sim, o Sono Bisque Doll, que saiu recentemente também a continuação, e o Windbreaker, que acabou há pouquinho tempo a segunda temporada. Então é um estúdio que sempre tem boas obras e ótimas notas nelas, mas o mais incrível é que eles sempre conseguem manter essa qualidade visual e de narrativa sonora e no conjunto geral maravilhosamente bem. Então, Cloverworks, meus parabéns. Indo do vinho para a água com The Beginning After the End, que já havia sido confirmada a adaptação da segunda temporada antes mesmo do encerramento da primeira, agora foi oficialmente colocada para abril de 2026, que tá com uma imagem de divulgação toda bonitinha, o que até faz a gente ter uma nova esperança, mas não, ainda vai ser a mesma coisa que já tivemos e nos decepcionamos, porque ainda tá com o mesmo estúdio do A-Cat. Esse que é, ou era pelo menos, um webtoon sul-coreano muito famoso sobre um rei que reencarna num mundo mágico e tenta viver uma nova vida com um propósito maior, proteger quem ama e crescer como pessoa. No entanto, em meio a tudo isso, surgem vários problemas, até acabando por se separar da sua família, junto com decisões e momentos difíceis. O maravilhoso Kusuria no Hitori Goto, ou mais conhecido por esses lados como Diário de uma Apotecária, essa beleza monumental que fala de uma garota muito inteligente que manja das técnicas farmacêuticas, isso se passando lá na China antiga, mas é raptada e levada ao Palácio Imperial como serva,
Usando todo o seu conhecimento em medicina e venenos, ela começa a resolver mistérios e intrigas da corte, atraindo a atenção das pessoas mais importantes enquanto tenta manter a sua vida discreta. E na metade do ano finalizou agora a segunda temporada e informaram que a adaptação para a terceira já tinha começado. E agora a gente ficou sabendo que ela vai ser dividida em duas partes, com a primeira vindo para outubro de 2026 e a segunda para abril de 2027. Mas no meio disso nós ainda teremos um filme que vai estar previsto para sair em dezembro de 2026. Esse que apenas foi dito ser um filme original, apresentando uma história inédita escrita pela criadora original da obra. Então não dá para saber o que eles vão falar, se vai ser só um aprofundamento maior em alguma história, ou personagens, um momento que não tenha sido tão bem aproveitado ou desenvolvido durante o anime, ou mais da relação da Mao Mao com o Jinchi, ou até alguma outra história para fazer uma ligação da primeira com a segunda parte dessa terceira temporada. Um anime que só teve a confirmação da produção para a segunda temporada foi o Hikaru ga Shindanatsu, um anime de terror psicológico com mistério e um sobrenatural muito presente de forma incrivelmente bem feita, um dos poucos animes desse estilo que deu certo pra mim. E sim, ele tem uma pegada yaoi ali, mas na real, se você se importar com isso, meu velho, você tá mal. Esse lance aqui é o que deu outro ar pro anime que ficou legal, não é nada forçado ou coisa do tipo, então não me venham com essa desculpinha pra não terem visto ou curtido. Vamos ser realistas. Até a minha esposa adorou e achou super impactante esse anime, e na real ela nem notou até certo ponto que eles tinham alguma relação, porque fica mais naquela questão de mega amizade. Sendo que é sobre um garoto que vive numa vila e teve o seu melhor amigo desaparecido numa floresta, mas depois ele volta diferente. Embora pareça o mesmo, ele sabe que o seu amigo não é mais o mesmo, até descobrir que precisa enfrentar um grande mistério sobrenatural enquanto lida com o medo, a dúvida e a perda. E eu sei que eu já falei dele em vários vídeos passados, mas é sempre bom relembrar, até porque eu simplesmente adoro esse anime, que é o Dorohedoro, que vai ter sua segunda temporada, para nossa alegria, confirmadíssimo para abril de 2026. As duas primeiras temporadas do ano que vem, ali de janeiro a abril, vai ter muito anime bom. Eu ainda vou fazer um conteúdo desses nos próximos meses para falar, para mostrar para vocês a quantidade de pedrada que vai ter. Se você acha que o início desse ano que foi bom, ou na temporada de junho e julho que teve anime interessante, espera pra ver a do ano que vem. E voltando pro maravilhoso Dorohedoro, aqui a gente tem um mundo bem diferente de tudo que a gente tá acostumado, onde um homem com cabeça de lagarto e sem memória caça feiticeiros, aqueles que usam magias mágicas, para descobrir quem o transformou nisso. Com a ajuda da sua parceira, ele enfrenta um mundo brutal e bizarro, onde a magia, violência e uma comédia muito louca, elas estão presentes a todo momento. E tá aí um outro estúdio, nesse caso a Mappa, que tá a todo vapor, né? Porque agora teve o filme do Chainsaw Man, que tá super frenético, vai ter a continuação do Jujutsu para janeiro do ano que vem, para a mesma data que chega o Jigokuraku, ou Hell's Paradise. Aí agora na temporada de outubro tá saindo Tondemon Skill, então olha a carambada de bons animes que eles produziram ultimamente, e tudo com uma qualidade bem acima da média, principalmente pro tema de cada um. Eu só espero que eles não estejam tratando os funcionários como se fossem escravos, né? Paguem direito e deem um bom descanso aí, uma boa folga para cada um deles, né? E o Jujutsu, que vai ter o arco do Culling Game, como dito para janeiro de 2026, teve um trailer novo agora, muito bem animado, diga-se de passagem. Eu não sei se fui só eu, mas a animação em si tá com uma pegada diferente, mesmo que a equipe tenha mudado bem pouquinho para essa temporada, e que na realidade, antes da estreia, vai ter um filme que contará sobre o final da segunda temporada, até mais ou menos uns 2 episódios dessa nova, que basicamente é as imagens do trailer. A questão é que o filme sai agora em novembro lá no Japão e nos Estados Unidos só em dezembro. Então, honestamente, eu acho mais lucro esperar uns dias a mais e ver o anime no início do ano. Eu acho tão estranho eles lançarem um filme 2 a 3 meses antes do início da nova temporada e só lá no Japão. Se é tão próximo assim, o que custa fazer uma estreia a nível mundial? Eu nunca vou entender isso. Mais um anime confirmadíssimo pro ano que vem é o Undead Unlock, que muitos desconhecem, esse ótimo anime de ação e comédia com um superpoder, onde tem uma garota que tem o dom de dar um azar mortal para quem a toca, até conhecer um homem imortal
que quer empacotar, e a união deles acaba sendo essencial para enfrentarem organizações e outros seres sobrenaturais, enquanto entendem melhor os poderes deles e o mistério por trás disso tudo. Isso foi contado em uma temporada de 24 episódios, e a continuação, que já está em produção, ainda não foi divulgada uma data de estreia, mas acredita-se que ela venha entre janeiro e abril do ano que vem. Porém, dia 25 de dezembro agora desse ano, é certo que vai ter um episódio especial com 1 hora de duração, o que a princípio não vai ser uma adaptação direta do mangá, mas sim uma trama original que vai expandir o universo do anime. Teve também a confirmação da continuação do reboot em CGI, que começou lá em 2023, do Trigun, que tá bonitinho, até bem movimentado para esse tipo de animação, teve uma boa nota, e para quem conhece a franquia, esse reboot chamado Trigun Stampede e agora Trigun Stargaze, nada mais é do que uma reimaginação da história com novos visuais e narrativa diferenciada, sendo que ele tá com uma melhora interessante aí no CGI e conta sobre um homem com a fama de destruidor de cidades, mas na verdade é um pacifista com um passado misterioso, isso num planeta desértico, com ele tentando impedir conflitos enquanto enfrenta caçadores de recompensas, criaturas estranhas e o seu irmão, que esse sim ameaça a humanidade, e o retorno dele está previsto para janeiro de 2026. O esquecido Dark Gathering, que é um anime de terror sobrenatural e um certo gore, agora ele foi renovado para ter uma segunda temporada, mas sem data de estreia nem nada, apenas que começaram a produção, focado num jovem com a habilidade de ver fantasmas e seres sobrenaturais, tentando levar uma vida de boas, mesmo depois de um trauma envolvendo esse lado espiritual, mas ao conhecer uma garota que busca vingança contra espíritos malignos, ele cai de paraquedas no meio de tudo que é confronto sobrenatural no mundo das maldições. Um que mal acabou e já foi confirmado para a segunda temporada é Witch Watch, uma comédia com pequenos pontinhos de romance e um sobrenatural que fica por conta das magias, já que o foco é sobre uma bruxa adolescente que se muda para casa do seu amigo de infância, que é um ogro com aparência humana normal. Só que a convivência entre os dois não é nada normal, porque ela é impulsiva, lança feitiço que sempre dá errado e o coitado tenta manter tudo sob controle. Isso enquanto outros seres sobrenaturais vão adentrando na vida deles, além de um mistério a mais envolvendo a bruxa. E além desses, tem alguns outros mais medianos ou até com pouco conteúdo pra gente ver ou falar sobre eles, como é o caso do The Ghost in the Shell, que vai ser quase um remake feito pelo estúdio Science Saru, mesmo que adaptou o Dandadan, e agora por último Sanda, e a moral é que eles vão seguir mais de perto, serem mais fiéis ao mangá original, diferente das versões anteriores que eles tomaram uma liberdade a mais e rumos diferentes. Embora antes tinha uma pegada mais humana, um traço mais realista e sombrio nos personagens, agora ele tá um pouco mais moderno, estilizado, mais próximo do estilo anime contemporâneo. À primeira vista eu achei um pouco estranho, porque eu curtia muito aquele outro estilo de antes, mas mesmo assim tá muito bonito e talvez dê novos ares para a série, e até aqueles que não a conheciam agora vão ter a oportunidade com uma qualidade melhor. Mais um que não saiu muita coisa é sobre o Majo no Tabi Tabi, um anime de 2020 que ficou bem popular, mas nunca teve uma continuação. Mas o próprio autor chegou a postar no X, o antigo Twitter, que agora tem um projeto de um anime completamente novo em desenvolvimento, o que não dá pra saber se é um spin-off, uma história extra, no mesmo mundo ou até algo completamente diferente. Mas esse é um anime que eu particularmente gostei, achei uma boa aventura mágica, onde uma bruxa viaja pelo mundo em busca de novas experiências, e em cada lugar que visita, ela vai encontrando diferentes pessoas, culturas e histórias que de alguma forma marcam ela, sejam boas ou muito ruins, fazendo descobrir mais sobre si mesma e o mundo num geral. Já naqueles mais medianos, a gente tem, por exemplo, a confirmação da segunda temporada do Remonster, que na moral, se você gostou desse anime, eu até entendo. Se você for aquele sekaizeiro, né, tem a pedrinha Isekai e viciado pra caramba, beleza. Mas, senhor, que coisa mais ruim. Eu até sei que tem alguns pontos interessantes, principalmente por um Isekai, e no iniciozinho dele, mas no decorrer, nossa, me dói só de lembrar. E aqui é aquela história básica onde um homem é morto e renasce num mundo de fantasia, só que como um goblin, e ainda com a habilidade de absorver os poderes de tudo que consome, evoluindo da noite pro dia e liderando seu clã com várias raças em confronto contra outras, inclusive os humanos, para sobreviverem. Mas de novo, se você gosta, gosto é gosto, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu, hein?
o Kimi no Koto ga Daisuki, ou 100 namoradas que te amam muito. Esse anime que no final da segunda temporada conseguiu até ganhar um espaço no Guinness Book, com o pedido de namoro mais longo de um anime, e enfim, depois também foi confirmado para ter a sua terceira temporada, que vai vir em algum momento do ano que vem. Obviamente que isso aqui é um romance, onde um garoto descobre que ele está destinado a ter 100 namoradas e cada uma o ama profundamente. Mas para evitar que elas morram por conta de uma certa maldição, entre aspas, ele precisa namorar e deixar todas felizes ao mesmo tempo, que é de onde vem a comédia. E ainda por último das continuações, eu tava vendo o meu ex bem de boas, quando do nada parece que Yosuga no Sora iria ter um novo anúncio, talvez de continuação. E pra quem não conhece essa atrocidade aqui, por favor nem pesquisa, porque é um garoto que se muda com a irmã dele, para uma cidade do interior depois que os pais falecem. E enquanto eles encontram e reencontram amigos e amigas de infância, ele se envolve em relacionamentos amorosos com algumas delas, enquanto a sua irmã queria mesmo era fazer um negocinho aí que na lista das coisas erradas ela fica em sexto. Mas enfim, até a gravação desse vídeo nada mais foi dito, apenas que sairia alguma notícia, algo a mais, em comemoração dos 15 anos. Esperamos que não seja nada, né? E nas demais informações interessantes dos nossos animes, no vídeo passado desse mesmo formato, eu falei sobre o live action do Sakamoto Days, que saiu só umas 2 imagens promocionais, mas agora a gente teve um trailer e mostrou que sim, eu errei, não tá tão ruim assim não. Óbvio que eles podem ter mostrado o que tem de melhor, e até foi pouca coisa, mas honestamente eu esperava algo bem pior, aquela fria total. Mas os personagens até condizem ali com a fisionomia, as movimentações tão decentes, então interessante. E mais um live action foi o do Blue Lock, também em formato de filme, ali para junho ou julho do ano que vem. E essas imagens que estão passando aí para vocês não são do filme nem dos atores, ok? Muitos estão repassando essa informação como se essas fossem as imagens de quem vai atuar em cada papel, mas na real não passa de uma peça de teatro do Blue Lock, até porque ainda não temos nenhuma outra informação a não ser a do live action e a data. E ainda por último, só pra deixar no ar uma certa indignação do que o anime Kingdom merecia de verdade. Uma página do X, antigo Twitter, chamada Anime News and Facts, postou uns videozinhos curtos, muito provavelmente feito por IA, mas que mostra exatamente isso e bate aquela tristeza em pensar que o anime Kingdom merecia muito, principalmente no iniciozinho, primeira e segunda temporada, um trabalho muito mais minucioso. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, agradeço imensamente o apoio de cada um de vocês, espero que tenham gostado do vídeo e agora deixa aí nos comentários quais dessas informações e novidades você mais gostou. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!